Alô você, meu amigo, você, minha amiga, muito obrigado por estar dando esse prazer da sua audiência aqui no nosso programa, pelas nossas redes sociais. Já é inscrito no YouTube, já curtiu nossa fanpage lá no Facebook, está seguindo aí no Instagram, no Twitter. Eu agradeço a você, hein? Muito obrigado de coração. Olha, eu tomei até um susto nas últimas horas, né? Quando a MC Loma voltou a ser manchete, e manchete nacional, uma das mais procuradas, mais comentadas pela mídia em todo o país. É impressionante, quando a gente vai no ranking das notícias, como algumas informações assim de vida pessoal interessam. A MC Loma anunciou que está realmente grávida. Ela disse que foi um choque e que ficou depois feliz, né? No início foi um choque e depois ficou feliz. Ela só tem 19 anos, né? Abriu inclusive uma discussão séria sobre a gravidez de pessoas muito jovens, uma discussão que, inclusive no âmbito governamental, está sendo feita. Pois bem, a informação é que possivelmente ela engravidou, como ela própria diz, com um ficante na tal farofa da GK. Essa farofa aconteceu no mês de dezembro. A Paloma Santos, aqui de Pernambuco, 19 anos, disse que o pai é esse ficante e que o pai já sabe da gestação. Lembrando que em 2018 a Paloma, né, o MC Loma, ela estourou com a música Envolvimento. Foi em 2018. Ela explicou que está indo para 9 semanas de gestação, engravidou desse ficante, e eu achei interessante porque no comentário que ela fez no seu canal no YouTube, ela comentou o seguinte, ela disse o seguinte, que o pai era anônimo. É evidente que o pai é conhecido, né? Ela coloca anônimo só para você entender, tá? A Loma coloca anônimo por quê? Porque ele não é artista. Ele não é artista. Você sabe que lá na farofa da GK tinha um monte de DJ, inclusive o Alok, não é? Bandas famosíssimas. Wesley Safadão estava lá, né? Muitas bandas conhecidas, mas ela fez questão de dizer que ele não é do meio. E ele não quer aparecer. Ele vai assumir, mas não quer aparecer, porque ele não seria do meio artístico. Oi, gente, tudo bem? Tô vindo aqui, né, que eu falei que ia me pronunciar. Deixei até vocês um pouco preocupados, mas me perdoem. É, gente, o que já tá rolando aí, né? E eu só vim confirmar pra vocês. Eu tô grávida, gente. Mas eu sei quem é o pai, quem é o pai do meu filho. O pai até já sabe, eu já até falei pra ele. Não foi. Eu sou uma pessoa solteira, né? Não namoro, minha gente. Então foi de um ficante que eu fiquei e eu engravidei. Mas estou muito feliz. Tô super feliz. Foi um choque pra mim no começo. Mas fiquei feliz, minha gente. Meu pai, minha mãe já sabem também. Toda a minha família, né? Que estão do meu lado, que vocês estão acostumados a acompanhar no meu Instagram das meninas, já sabem. A reação do meu pai e da minha mãe foi ótima. Eles estão até ansiosos. Mas é isso, gente. No começo eu fiquei um pouco assustada, né? Porque nunca imaginei eu sendo mãe agora, né? Não foi uma gravidez planejada. Mas estou muito feliz, minha gente. Comigo e com o bebê tá tudo ótimo. A única coisa que me deixou um pouco preocupada e um pouco triste foi o fato que eu fui no médico e ele falou que eu tô com um pouco de risco pelo fato da minha placenta tá descolada, né? Mas já tô me fazendo tratamentos, já tô tomando medicamento, tô tendo um acompanhamento com a doutora, que é uma excelente profissional. Mas é isso, gente. Tô grávida, engravidei. Quantos meses, tá? Tô com indo pra 9 semanas. Um mês e pouco. Quase 2 meses. Quase 2 meses. É porque eu não entendo nada de semanas. Mas tô com quase 2 meses. Eu descobri essa gravidez, minha gente, agora no começo do mês. Na segunda semana de janeiro, não foi? Uhum. Na segunda semana de janeiro, minha gente. Então foi um choque pra mim.
Mirella ficou bestinha, ela começou a chorar, Marielle. Todo mundo ficou bestinho. Já sei quem é o pai, né? Porque tem muita gente aí que tá falando que eu fiquei grávida Já numa sei, né? orgia. Mas sempre soube, né? Sempre soube quem é o pai, na verdade, né? Já sei quem é o pai, sempre soube. Assim que eu fiquei com essa pessoa, a gente até já conversou, a gente falou, né? Que a gente soube que a gente errou. É uma pessoa anônima, explica tudo. É uma pessoa anônima que a gente teve essa conversa já, pelo fato de eu ser uma pessoa pública, né? E eu me envolvi com o anônimo, então eu tive essa conversa com ele. Eu e ele decidimos que não é que eu não vou expor ele, nem ele vai se expor. Até porque, minha gente, eu acho que para uma pessoa que é anônima, que nunca viveu nesse mundo, eu acho que é muito difícil. E também para preservar, né, minha gente? Até porque eu não quero expor isso agora. E outra coisa também, vocês só vão ver eu e o bebê, não vão ver eu com ele, né? A gente decidiu que eu não vou expor ele, nem ele vai se expor. Se ele quiser se expor, o problema é dele. Mas O bebezinho, vocês vão querer ver na barriga, vai estar o com a que gente. vocês vão ver mesmo, e o que eu vou mostrar, né? O que a menina vai mostrar, o que todo mundo vai mostrar aqui, as pessoas que você acompanha vai ser eu e o Pirraia. A barriga crescendo, Fralda, eu tomando mijada. O leite não, tá R$100. Eu tava mostrando foto pra tu, não foi para o leite. Tava mostrando foto do leite, mas enfim, minha gente. Então, pra vocês que estavam com dúvida e falando que eu não sei quem é o pai do meu filho, que eu fiz o filho na orgia, que eu fiquei com um, que eu fiquei com o outro, e tem gente falando que é o pai, que eu nunca fiquei na minha vida. Tem Já gente, pode ter tem gente responsabilidade. falando que. Tem gente que eu nunca fiquei na minha vida, minha gente, que eu nem conheço direito, falando que era o pai. Mas Sim, nunca verdade. vi na vida. Mas enfim, então pra você, hater, pra você que tá falando muito, que é muito falador, falando que eu não sei quem é o pai do meu filho, sei quem é o pai do meu filho, inclusive o pai do meu filho sabe que ele vai ser o pai do meu filho. E é isso, gente. Tô grávida, sei quem é o pai, tô ansiosa pra ver a carinha desse bebezinho. Olha, ela Ok. esperando aqui, ó. Isso foi no dia que eu descobri. Tem quantos meses aqui? Não Nem um sei. mês ainda, tinha? Não. Foi aquela cara dela mesmo, de quem tá preocupada, quem tá preocupado pra quem não vai pagar, né? Porque quem é que vai pagar as contas é tu. E teus fãs, né? Que vai pagar, vai comprar tuas publi e pronto. Mas é isso, gente. Queria dar um recadinho pra quem é hater. Continue falando mal de mim. Porque vocês falando de mim, bem ou mal, meu nome vai subir. Eu vou vender mais publi. Meu filho e eu vai ficar mais rico. E é isso, gente. Eu vou dar tudo que esse menino que eu nunca tive. E ele tá sendo muito esperado. A Loma sabe que eu gosto muito dela, acompanhei o início da carreira e quero desejar uma boa gravidez, um bom parto e que essa criança cresça feliz e sã. Muita gente comentando aqui nas redes sociais, né? Tem gente falando besteira, já anotei aqui. Até órgãos de imprensa já conseguiram falar com o pai, com a mãe da Loma, e eles estão super felizes, viu? Estão super felizes. Então, apesar de ter sido uma surpresa, né? Ou como a Loma disse, um choque, né? E é o jeito da Loma de ser, né? Ele diz, não, o pai é um anônimo. Não, ele é um anônimo porque ele não é do meio artístico. Ele não é do meio artístico. Inclusive, ela diz, pode falar, porque quando ela fala pub, é publicidade mesmo. A Loma está fazendo bastante publicidade pelas suas mídias sociais. Aqui no meu estado, Pernambuco, antes mesmo do governo estadual anunciar lockdown, fechamento de tudo, antes mesmo de falar em ciência, de falar de saúde que estava salvando vida, antes de tudo isso, médicos, enfermeiros, auxiliares de enfermagem, trabalhadores de hospitais do estado estavam no movimento de greve. Movimento de greve. Reivindicando melhores salários, inclusive esses profissionais da saúde apresentavam contra-cheques mostrando que com os descontos estavam ganhando menos que o salário mínimo. A situação mudou? Hein? Os tão homenageados profissionais da saúde tiveram, por exemplo, um reajuste? Eu não estou falando aumento, estou falando de reajuste. Um reajuste condizente com a função, com o sacrifício feito durante a pandemia, noites e noites não dormidas ou mal dormidas, ausência de férias? Não, absolutamente não. Tanto é que
Esses mesmos enfermeiros e técnicos de enfermagem, contratados pelo governo de Pernambuco, fizeram hoje um protesto no Recife pelo piso salarial e pelas férias. Reivindicam também melhores condições de trabalho. E após se reunir em frente do Hospital da Restauração, um dos principais hospitais de todo o Nordeste ligado ao SUS, é um hospital público, não é OS, e que está vivendo uma pindaíba, uma situação dramática, esses profissionais saíram de uma caminhada e foram até a sede do governo. Lembrando que mês passado o governo do estado proibiu por tempo indeterminado os profissionais de saúde de tirarem férias por conta da pandemia. Você vai observando aí as imagens gigantescas, né, do protesto dos profissionais de saúde, e aí você pode até imaginar o seguinte: mas esse pessoal não deveria estar sendo valorizado por conta da pandemia? Esse pessoal não deveria estar com um aumento de salário garantido? Eu te digo uma coisa, viu? O piso salarial da categoria está lá no Congresso Nacional. Até agora, os senhores deputados e senadores não andaram com a situação. Não andaram por pressão de estados e municípios. Por quê? Porque se aumentar o salário, a roubalheira vai ter que ser menor. Você acha que eu estou falando besteira, não? Não, eu não estou falando besteira. Inclusive, não é apenas eu que tenho minhas dúvidas sobre o sistema de saúde com essas OSs que são CNPJs tomando conta de dinheiro público. Não, o Ministério Público Federal, a Justiça Federal, o Ministério Público de Contas de Estados tentam de todas as maneiras fiscalizar. Dá uma olhadinha aqui na minha tela, já compartilhando com vocês. Ministério Público Federal, Ministério Público de Contas de Pernambuco baseiam-se na Constituição e em lei estadual para retomar a discussão de controle de gastos pelas organizações sociais. Inclusive, essa documentação foi aprovada no final do ano passado para, a partir deste ano 2022, a partir de 2022, tá? Se julgar, só que a data não foi marcada. No âmbito do Ministério Público Federal, atuam na questão os procuradores da República, aqui Cláudio Dias e Silvia Regina Pontes. É uma situação estranha que eles agora tentam fazer também com a educação. Aliás, educação, depois desse protesto aí gigantesco dos profissionais de saúde, é o nosso próximo tema, porque os professores têm o piso, os enfermeiros, os auxiliares de enfermagem não têm o piso, foram para o protesto, estão protestando, não conseguiram ainda. São dois dinheiros carimbados que eu vivo falando aqui, é a saúde e a educação, e parece que o dinheiro é carimbado, mas os bandidos continuam roubando o dinheiro público desse país. E para falar sobre a questão do aumento do salário do professor, tá aí a minha tela. Esse aqui é o UOL, mostrando aqui, a Frente de Prefeitos diz que reajuste para professores é impraticável. Impraticável. Aí vem com um bocado de desculpa, um bocado de conversa, que eu vou analisar com você. A Frente Nacional dos Prefeitos afirma que o reajuste de 33,24% definido pelo governo federal para profissionais de educação básica é impraticável na maioria das cidades brasileiras. A portaria do novo piso salarial foi assinada na última sexta-feira pelo presidente da República, Jair Bolsonaro, e pelo ministro da Educação, Milton Ribeiro. O reajuste tem um índice de 33,24%, tem um impacto, segundo os prefeitos, gigantesco, e algumas prefeituras, além do impacto na folha de pagamento, podem sofrer dificuldades na Previdência. Para cada 10% de aumento na folha dessas cidades, por exemplo, existe um aumento de 30% na Previdência, informou o prefeito de Aracaju, Sergipe, Edivaldo Nogueira, do PDT. Vejam vocês, eu já estou observando aqui que a Confederação dos Trabalhadores em Educação, né, a CNTE, Confederação Nacional dos Trabalhadores em Educação, está protestando e diz que dá para pagar, tá?
Então, pelo menos, já tem um órgão de classe de vocês, professores, que está dizendo que tem dinheiro sobrando. Inclusive, eu acredito no que diz o órgão do trabalhador, que o dinheiro está sobrando. Tá? Por que eu acredito que o órgão do trabalhador está correto? Porque nós tivemos essa pandemia e durante a pandemia eles fizeram aula à distância. Ao contrário de gastar mais dinheiro, houve economia. Houve economia. Eu tenho por experiência o relatório do Tribunal de Contas do meu estado aqui, Pernambuco, sobre escolas municipais de diversos municípios. Escolas sem nenhuma condição. Aí você fala, mas não vem dinheiro, o dinheiro não é federal, o dinheiro vem lá de cima. É verdade. Né? Eu costumo dizer que não é nem dinheiro federal, é dinheiro do imposto do brasileiro. Dinheiro que é pago pelo senhor, pela senhora. Tá? Até quando vai comprar um confeito aí na feira, a senhora paga imposto nesse país chamado Brasil. Então é seu imposto, é seu direito. A educação é direito e é constitucional. Agora, o professor também tem o direito de sobreviver. De viver, pelo menos, mais ou menos, né? Porque o salário do professor hoje não dá nem para pagar um aluguel de uma casa decente. Quanto mais comprar livro, se instruir, se aperfeiçoar. É uma vergonha. É uma vergonha. Tem o piso, mas na prática esse piso não funciona. E quando tenta se dar um reajuste, aí vem os prefeitos falar em aposentadoria. Aliás, nesta questão da aposentadoria, no meu estado também tem uma polêmica com a Procuradoria-Geral da República, o Tribunal de Contas da União, que já entraram com um processo contra Pernambuco, porque estavam usando dinheiro do Fundeb, do Fundo da Educação, para pagar a aposentadoria. A aposentadoria, você sabe que é um dinheiro que você reserva, que você paga ao longo da vida. E que esse dinheiro ele é reservado para, no momento da aposentadoria, haver o gasto com aquela pessoa que deixou de trabalhar. Não é o dinheiro da conta corrente. O que eles estavam fazendo? Recebiam aqui em Pernambuco o dinheiro do Fundeb, do Fundo da Educação, não botavam em escola, em salário de professor, a não ser na questão dos brinquedinhos de 23 milhões, nos instrumentos musicais que nunca foram usados, aquelas vergonhas que eu já contei aqui para vocês, tá? E se você que está assistindo o vídeo e é uma situação nova, dá uma olhadinha nos nossos vídeos anteriores, você vai entender como é que a banda toca aqui no meu estado. Aliás, a banda não toca, gastaram mais de 10 milhões em instrumentos musicais, quando as escolas estavam fechadas, e com esses instrumentos nenhuma banda tocou até hoje. Dinheiro do Fundeb, do Fundo da Educação, dinheiro que poderia pagar o salário do professor, dinheiro que poderia arrumar escolas precárias. Como eu estava dizendo, o próprio Tribunal de Contas daqui do estado verificou que tinha escola em diversos municípios sem condições de funcionamento. Se chegar a vigilância sanitária, fecha. Escola com banheiro sem porta, escola com banheiro sem pia, escola com banheiro sem privada e escola com banheiro coletivo. Para homem, mulher, criança, menino, menina, professor, professora. Exatamente isso. Aí depois vem falar, não, a gente não pode pagar. Como é, rapaz? Roubar vocês podem, né? Pagar o salário justo do professor, não. Mas roubar, tá permitido já roubar nesse país, não? Hoje eu acordei, né? Liguei a televisão, estava passando uma reportagem sobre o distrito de Itapuama, que é uma praia lindíssima no município do Cabo de Santo Agostinho. Aliás, o Cabo de Santo Agostinho é um dos municípios mais ricos da região metropolitana aqui do Recife. É um dos municípios mais ricos do estado de Pernambuco. E por quê? Porque lá está Suape. Tem parte no Cabo, parte em Pojuca. São dois municípios ricos. É todo o parque industrial, arrecadação muito alta de impostos. E aí eu olhei que a praia esculhambada, sem saneamento, esgoto escorrendo para dentro da praia, uma coisa assim vergonhosa. Eu falei, como é que pode um troço desse, velho? Como é que pode um negócio desse? Bom, aí eu vou lendo as notícias, algumas colunas, aí peguei uma aqui. Anúncio da vitória de Ricardinho a presidente da Câmara do Cabo garantiu também ao prefeito do Cabo, Queco do Armazém, e ao seu grupo político, que faz parte o deputado Eduardo da Ponte,
a vitória em cima do ex-prefeito Lula Cabral e da família Ferreira no município. Bom, Lula e os Ferreira se uniram e apostaram alto para tentar eleger o vereador Dr. Zé Carlos, mas a tentativa falhou. Antes da eleição, a Câmara do Cabo criou auxílios em dinheiro para os vereadores. Dinheiro seu, dinheiro meu, dinheiro do imposto do povo brasileiro, que eles estão dando benesses para ganhar uma eleição lá. Esquema, eu não sei se o Ministério Público vai em cima, né? A polícia, porque lá no Cabo de Santo Agostinho já teve rachadinha, rachadão, um inferno, né? Antes de votar antecipadamente a formação da mesa diretora para o biênio 2023 e 2024, a Câmara do Cabo instaurou o pagamento de auxílios alimentação e saúde no contra-cheque dos vereadores e também dos assessores parlamentares. Se somados, os benefícios pagos no contra-cheque podem ultrapassar R$2.000 para cada parlamentar em exercício. Eu já falei várias vezes aqui para vocês, né, que esse negócio de vereador receber salário é coisa do Brasil, né? Grande parte dos países não tem essa situação. Nos Estados Unidos mesmo, o vereador é como se fosse um líder comunitário. Ele trabalha porque ele almeja, talvez amanhã ou depois, ser um deputado, né? Até chegar no Senado ou ser o prefeito, mas receber mesmo ele não recebe, né? Tem no máximo uma ajuda de custo em alguns municípios em vários países. Tá? Essa situação é uma coisa estrambólica nesse país, porque o salário do vereador do Cabo de Santo Agostinho já é de R$12.500. Ele já tem um salário alto, né? E não tem sessão todo dia não, viu, gente? Não tem sessão todo dia não. Rapaz, esse país dessa maneira não vai ter jeito. Eu espero, assim como a polícia foi em cima das rachadinhas de lá da Câmara, dá uma olhadinha agora, Ministério Público de Contas, dá uma olhada e vê se isso é possível. Porque se toda eleição para ganhar vai ter que ter barganha, meu amigo, aí o povo do município tá lascado. Começo um outro assunto compartilhando a tela com vocês, porque este assunto, vocês podem observar aqui, ó, tá? É um assunto que é manchete em pouquíssimos jornais, ó. Tô falando da vacina única, com dose única. É aquela vacina da Janssen. Você tá observando aqui, não, que ela foi suspensa? Não vai ser mais fabricada? O Brasil tem cerca de 30 milhões de doses da Janssen. O Brasil, inclusive o Ministério da Saúde, diz que vai usar, mesmo assim. Vai utilizar. E a Johnson & Johnson, que é uma multinacional ligada à saúde enorme, diz que simplesmente suspendeu. Tá aqui a notícia, ó. De acordo com o jornal New York Times, a decisão de suspender a produção lá na Holanda gerou preocupação de executivos da empresa. Eles acreditam que isso prejudicaria a capacidade da empresa de cumprir seus contratos de entrega dos imunizantes. E até agora, a explicação, meu amigo, a explicação tá difícil, viu? Tá difícil a explicação. Eu não sei se você tem acompanhado, mas temos diversos países suspendendo vacinação de crianças. Ou sequer iniciando. É uma situação polêmica, até porque o Brasil, por conta de uma pressão muito grande, começou a comprar e a vacinar as crianças. São duas as vacinas aprovadas. Uma é a Coronavac, que está sendo aplicada com a mesma dose do adulto, isso foi aprovado pela Anvisa, e a outra é a vacina da Pfizer, que é uma dose menor para crianças. Pois bem, a gente observa aí, até perto aqui, no México mesmo, nem iniciou, tem a questão da Dinamarca, são vários os países, né? É uma discussão grande. E não é que no país mais vacinado do mundo, essa discussão ganhou uma repercussão? Acompanhe essa reportagem da TV portuguesa. Dentro do Colégio de Pediatria, que Jorge Amil e mais 26 subscritores assinam uma carta dirigida às autoridades de saúde. Entre os signatários há pediatras, cardiologistas, internistas e infecciologistas. Apela a uma reapreciação da vacinação das crianças.
A vacina, durante uma transmissão tão generalizada na população, não foi testada. E, portanto, não estou a dizer que é mais perigosa. Estou a dizer é que não foi testada e, portanto, tudo aquilo que não sabemos devemos usar com prudência antes de expor pessoas, e neste caso crianças, a qualquer risco que pudesse advir desta conjugação de vacinação maciça com uma transmissão generalizada. Sublinha que o apelo diz apenas respeito às crianças saudáveis, não se opondo à vacinação das crianças com comorbilidades. Não é questionada a competência dos profissionais ouvidos pela DGS, mas defende ser necessário fazer uma reflexão permanente em relação às decisões que se tomam. Digam-nos se esses benefícios foram efetivamente obtidos. E parece-me razoável e desejável até, quer dizer, enquanto cidadão que paga impostos, parece-me desejável que permanentemente as autoridades reavaliem se as decisões que tomaram se continuam a justificar-se. O pediatra alerta para a falta de eficácia da vacina para impedir a disseminação da variante Omicron nas crianças, dando como exemplo o recente aumento de casos nas escolas. Já na nossa tela, as estatísticas sobre Covid. Vamos a Portugal. Novos casos em queda, 17.019. Lembrando aqui, já teve aqui 60 mil casos praticamente por dia. Tá vendo? 63. Tá em queda. Mortalidade nesse momento se encontra nessa estabilidade, embora nós tenhamos tido esse 9 de fevereiro, né, que é o último dia que tem aqui computado, 9 de fevereiro, com 52 pessoas que perderam a vida. 52 pessoas, ou seja, a média de mortes para Portugal, que é um país que tem a população do estado de Pernambuco, é alta nesse momento. A vacinação é uma das maiores do mundo, chegando inclusive totalmente vacinados a quase 90%, e mais de 53% já receberam dose de reforço em Portugal. Deixa eu mostrar só Pernambuco aqui, onde tudo vai fechar de novo, né? Já está proibido o carnaval, proibido festa, proibido tudo. Olha aí, ó. Novos casos, 5.490, e na mortalidade nós tivemos aí uma média de 13 nos últimos 7 dias e 17 mortos apenas computados no dia 9, que é o último dia computado ao todo. No Brasil, nós estamos tendo aqui a queda. É uma queda, pode observar, no gráfico você verifica que já está tendo queda, tá, dos casos de Ômicron, mas como acontece em todo o país, cai casos, evidente, são os testes, né? Ó, são 179.417 novos casos nas últimas 24 horas, mas cresce a mortalidade. 1.303 mortes computadas oficialmente nas últimas 24 horas. O caso envolvendo o podcast Flow, né, o Monark, o Kataguiri, aquele deputado, já está no Ministério Público Federal, já tem um inquérito aberto na Polícia Civil do Estado de São Paulo, onde é feito o podcast, tá desse jeito. Só para você pegar o bonde andando foi a defesa do nazismo, ou o chamado Partido Nazista, durante o podcast. E acho que agora a gente tem um momento em que tem uma mudança, tem mais espaço para a esquerda. A esquerda radical tem muito mais espaço do que a direita radical, na minha opinião. As duas tinham que ter espaço, na minha opinião. Eu acho que é um pêndulo. Esse é o meu louco. Eu sou mais louco que todos vocês. Sim. Eu acho que o nazista tinha que ter o partido nazista. Eu acho que não. Reconhecido Lembra, pela liberdade lei. de expressão termina onde a Mas sua expressão coloca a vida do outro em risco. As pessoas não têm direito de ser idiotas. O nazismo é contra a população judaica. Isso coloca uma população inteira em risco. De que forma? Quando é uma minoria, não põe. Vamos falar de holocausto? De que forma? Mas era quando era uma maioria. É anarquia, né? Não tem que ter lei, eu acho que não dentro tem que da ter... expressão, eu acho que a gente tem que liberar tudo. Eu não acho que é anarquia, onde difere a liberdade do outro. O que é a liberdade do outro? Você injúria a liberdade do outro? Não, a gente já concordou com isso não. Tô falando de existência. A existência de um partido nazista fere a existência da comunidade judaica, por exemplo. A questão é, se o cara quiser ser um anti-judeu, eu acho que ele tinha direito de ser. Eu acho que não. Como não? Você vai matar quem é anti-judeu? Anti-vida de outra pessoa, não. Não. Ele não tá sendo anti-vida. Ele não gosta aos ideais. Ele não, falar.
Judaísmo não é um sistema de ideais. Judaísmo é uma identidade. Também, mas é uma religião, é uma raça. Mas ele é também um sistema de ideais. Sim, mas quem é anti-judeu não tá falando assim, discordo mas dessa parte do que Abraão disse. Mas ele pode tá questionando a existência daquela pessoa como um todo. Não, mas é isso a questão. Questionar é sempre válido. Questionar a existência nenhuma é válido. Eu acho que você pode questionar o que você quiser. O rapaz aí depois, né, ele foi dizer que estava bêbado. E eu não posso nem colocar o vídeo, porque eu acho que quando ele fez a defesa, dizendo que ele estava bêbado, quando estava nesse podcast, vocês viram ele aí, tá? Porque tem o deputado, tem a Tabata e tem ele, né? Ele disse que no podcast ele estava bêbado, mas só que a defesa dele, eu não posso colocar. Ele falou um palavrão atrás do outro, poxa. Fica difícil. Mas olha só como é que esse assunto rendeu no âmbito político e as pessoas também comentando, né? Que comunismo também deveria ser banido, né? Socialismo, fascismo, que são algumas ideologias que pregam a eliminação de outras. A questão, por exemplo, de liberdade de culto, né? De religião, que no regime comunista isso não é permitido. Agora, vejam vocês, o Adrilles Jorge é um comentarista da Jovem Pan, né, que é aquela emissora de rádio que virou TV e hoje é a emissora de rádio em primeiro lugar no país, primeiro lugar de audiência. E aí ele teria feito um gesto. Esse gesto foi interpretado também como um gesto nazista. E ele partiu para se defender. Acompanhe a defesa do Adrilles Jorge. Olá, tô fazendo esse vídeo aqui a título de esclarecimento do óbvio. Eu tô sendo cancelado desde ontem por um suposto gesto que foi interpretado de maneira deturpada, absurda, surreal, como um gesto de saudação nazista. Um tchau que eu faço ao final do programa Opinião, em que digo tchau e até sempre. A pauta era exatamente a questão do monarca, a questão do apoio libertário, entre aspas, que não tem nada de libertário, a fundação de um partido nazista, coisa que eu me coloquei radicalmente contra. Por quê? Por óbvio, qualquer pessoa minimamente esclarecida, minimamente humanista, é contra esse sistema opressor que matou 6 milhões de judeus, o sistema genocida mais cruel, mais tirânico, mais absurdamente desumano da história. Estou esclarecendo o óbvio. Para um lado, pessoas que eventualmente tenham essa sanha persecutória por um lado político, que queiram calar vozes, que queiram por uma deturpação deliberada, orquestrada, coletivizada, que se assemelha ao nazismo, inclusive, de massacre de um indivíduo pela sua liberdade de expressão. Eu não fiz rigorosamente nada. Eu sou antinazista por natureza. Por outro lado, eu posso até pedir desculpas pelo calor do momento a pessoas que eventualmente tenham se enganado em relação a esse meu gesto, e particularmente a comunidade judaica. Eu jamais faria, nunca, de forma alguma, faria um gesto ignominioso a título de gracejo ou de qualquer outra coisa. Até porque, eu reitero, nos 30 minutos que precederam a minha despedida, o meu tchau irônico, de uma forma meio galhofeira, não houve outra coisa senão a condenação absoluta, total e restrita desse movimento pavoroso que é o nazismo, que não cabe nenhum tipo de brincadeira, ou aceno, ou gracejo. Espero que tenha me feito entender. Eu, inclusive, comentei, né, que não acredito que ele tenha essa tendência por essa coisa proscrita. Tá? Comentei nas minhas redes sociais. E comentei porque, vez por outra, eu assisto a Jovem Pan e também porque vi o vídeo completo. Antes ele estava falando mal dessas ideologias, tá? De todas elas. Então seria inconcebível ele falar mal e depois ele virar a casaca. Muito estranho. Mas me marcaram, né, e disseram que o menino aí, ele é do BBB, ex-BBB. Aí me marcaram e também mandaram para mim um vídeo. Eu não posso exibir aqui porque tem questão de direito autoral, mas o áudio eu tenho condição. O áudio eu tenho condição de mostrar para vocês. Uma discussão seríssima sobre a geografia. Geografia do Brasil, mais especificamente do estado do Rio de Janeiro.
Já comecei a rir, né? Você vai rir também. Você vai rir também. Já vai deixando seu like por conta desse vídeo que eu vou mostrar e dá um tinindo aí pra mim, vai. E comenta o que você acha da cultura desse país chamado Brasil no nosso BBB. Tem prefeito? Claro! É porque Kelly não tava sabendo dizer se Nilópolis era dentro da cidade do Rio ou fora. Não, o que eu não sabia era se tem o estado do Rio de Janeiro e tem a cidade do Rio de Janeiro? É você. Como é que é? É o estado do Rio de Janeiro e também tem Isso, a cidade. a cidade. Isso. O estado, a cidade é dentro do estado? A cidade é no estado. É no centro do Rio? A cidade do Rio de Janeiro é o centro do Rio? Tudo aquilo lá, a cidade do Rio de Janeiro. Centro é um bairro. Niterói é um bairro. Então é um bairro, pensei que era uma cidade. Não, desculpa, Copacabana é um bairro, Leme é um bairro. Os bairros eu não sei. Ipanema é um bairro. Do Rio? Do Rio, isso. Entendi. Por exemplo, Barra Funda é um... Deixa eu voltar a falar sobre saúde, porque nós tivemos um protesto de enfermeiros, auxiliares de enfermagem, protesto gigantesco hoje no centro do Recife. São funcionários do governo do estado revoltados com o piso salarial. Inclusive, esses profissionais da saúde não podem nem entrar de férias. Já estão cansados porque a pandemia está aí há mais de 2 anos, né? O pessoal dizendo que ia resolver, que quando tivesse 70% vacinado ou 80%, até máscara, pelo menos aqui em Pernambuco foi assim, não sei no seu estado aí, né? Disseram que nem máscara precisaria usar e depois isso não aconteceu. Os profissionais da saúde estão ganhando mal, né? Porque ninguém vai para a rua para protestar se está ganhando bem, né? Mas não é só essa questão desses funcionários, que teve um hospital que é OS, lembrando sempre para você que OS ou OSS, vai depender do seu estado, é aquele CNPJ que recebe dinheiro da saúde, dinheiro público, dinheiro do SUS. Ele é CNPJ, mas recebe. E eu gosto de dizer sempre, o Ministério Público Federal está em cima para fiscalizar esse troço. Existe uma resistência, porque quando a caixa de Pandora abrir, é uma bronca do tamanho de um trem, né? Porque dinheiro para a saúde existe, é dinheiro carimbado, mas é aquela velha história, né? E esse protesto diz muito disso. Tem mais ladrão, né? O país é cheio de ladrão. Para roubar dinheiro é daqui para ali, tá? Para completar, a situação da OS é que médicos do Hospital da Mulher do Recife estão ameaçando demissão em massa e estão denunciando um verdadeiro cenário de horror no hospital. Uma médica diz que o livro de plantão chegou a ser apelidado de livro de horror. Os profissionais informaram que protocolaram 32 cartas com intenção de desligamento. A prefeitura diz que fez seleções, só que não teve adesão. Os profissionais não quiseram ir para esse hospital. Os médicos que atuam lá no Hospital da Mulher, que é um hospital novo, viu? Ameaçam demissão em massa. Obstetras relataram um cenário de horror, cenas de guerra, por causa da quantidade insuficiente de profissionais e da falta de materiais para atender os pacientes. Materiais, não é só pessoal. Diante das dificuldades, os profissionais informaram que protocolaram 32 cartas com intenção de desligamento. Por medo de represálias, os profissionais preferiram não ser identificados, mas deram detalhes sobre a situação. Tudo começou há 2 anos e foi piorando, foi piorando. Então, vem desde a inauguração do hospital. O que deveria ser um hospital modelo está nessa situação. Pode uma coisa dessa? Quando eu vejo as imagens, né, dos profissionais de saúde do estado de Pernambuco protestando, eu só me recordo de antes um pouquinho da pandemia. Antes um pouquinho, já existia a pandemia, a OMS já tinha decretado, mas o Brasil não tinha entrado ainda em lockdown. Antes do lockdown, esses mesmos profissionais que fizeram protesto hoje, eles foram para as ruas, numa das principais avenidas, a Agamenon Magalhães, e houve um pedido do governo do estado
atendido pelo Tribunal de Justiça de Pernambuco para a utilização do batalhão de choque. Esse pessoal que logo depois, durante esta pandemia, tentaram homenageá-los dizendo que eles estavam salvando vidas. Esse pessoal mostrando contra-cheque que com desconto dava menos que salário mínimo. Esse tipo de profissional foi recebido pelo batalhão de choque com bombas de gás, bombas de efeito moral e balas de borracha. Vocês acreditam nisso, não? Pois foi o que aconteceu e eu acho que eles se recordam disso. Com essa eu vou encerrando o programa de hoje. Não esqueça de dar o seu like ou dislike. Se inscreva nas nossas redes sociais. Tamo juntos aí, viu? E misturado. Muito obrigado, um bom dia.